Tomar decisões pode ser um dos maiores desafios que enfrentamos, principalmente quando o medo se infiltra em nossa mente e nos impede de agir. A sensação de insegurança, de não saber se estamos fazendo a escolha certa, pode nos paralisar e nos manter em um ciclo interminável de hesitação. Muitas vezes olhamos para trás e percebemos que as oportunidades se perderam, apenas porque o medo de falhar ou errar nos impediu de avançar. Mas e se você pudesse superar esse medo? E se, em vez de ser dominado por ele, você aprendesse a usá-lo como um catalisador para agir com confiança? Tomar decisões sem hesitação é possível, e neste guia, vamos explorar como você pode fazer exatamente isso, transformando a maneira como lida com escolhas, tanto grandes quanto pequenas. O primeiro passo para superar o medo e decidir com confiança é entender a origem desse medo. O medo de errar é uma emoção profundamente enraizada em nossa natureza humana. Desde os primórdios, nossos ancestrais precisavam fazer escolhas rápidas para garantir a sobrevivência. Embora as ameaças que enfrentamos hoje não sejam mais de predadores selvagens, nosso cérebro ainda age como se estivéssemos constantemente em perigo. O medo de falhar, de não agradar aos outros ou de não corresponder às expectativas muitas vezes nos paralisa. Mas entender que esse medo é apenas uma reação instintiva e não uma realidade pode ser libertador. Uma vez que você compreende que o medo é uma resposta natural, mas não precisa ser uma sentença de paralisia, você começa a perceber que tem o poder de controlá-lo. O próximo passo é substituir a dúvida pela confiança. E confiança não é algo que nasce do nada, é algo que precisa ser cultivado ao longo do tempo. Isso começa com uma mudança de perspectiva. Quando você se depara com uma decisão importante, em vez de focar nas consequências negativas, pergunte a si mesmo: o que posso aprender com isso? Ao mudar sua mentalidade de medo de falhar para oportunidade de crescimento, você cria um espaço para a confiança florescer. A confiança também é alimentada pela prática. Como qualquer habilidade, a tomada de decisões melhora com a repetição. A cada escolha que você faz, por menor que seja, você constrói uma base sólida para a próxima. Se você tem medo de tomar decisões grandes porque se sente inseguro, comece com pequenas escolhas no seu dia a dia. Decidir qual roupa usar, o que comer, o caminho mais rápido para o trabalho são decisões simples, mas poderosas. Quanto mais você exercitar a tomada de decisões, mais fácil será confiar em seu julgamento quando enfrentar desafios maiores. Outro fator essencial para superar o medo de decidir é a aceitação de que o erro é uma parte do processo. Ninguém acerta todas as vezes e isso está bem. A sociedade muitas vezes nos ensina que errar é algo a ser temido, mas a verdade é que o erro é uma parte fundamental do crescimento. Cada erro traz consigo uma lição valiosa. E quando você começa a ver o erro como uma oportunidade de aprender e evoluir, ele perde o poder de paralisá-lo. Lembre-se de que grandes pessoas que alcançaram o sucesso não foram aquelas que evitaram os erros, mas aquelas que aprenderam a seguir em frente apesar deles. A falta de clareza também é um dos maiores obstáculos na hora de tomar decisões. Muitas vezes, nos sentimos indecisos porque não sabemos exatamente o que queremos ou qual é a melhor opção para nossas vidas. Quando a confusão reina, o medo se intensifica e a hesitação cresce. Uma maneira poderosa de superar isso é dedicar tempo ao autoconhecimento. Pergunte a si mesmo: o que eu realmente quero? Escreva seus pensamentos, suas metas, suas necessidades. Quanto mais claro você for sobre o que deseja, mais fácil será tomar decisões alinhadas com seus objetivos e valores. A clareza remove a névoa do medo e permite que você veja as escolhas de forma mais objetiva. O medo também é alimentado pela dúvida externa. Vivemos em um mundo cheio de opiniões e conselhos e, muitas vezes, somos bombardeados com diferentes pontos de vista que nos confundem ainda mais. As redes sociais, com sua infinita quantidade de informações, só aumentam a pressão.
A chave para superar isso é confiar em seu próprio julgamento. Embora seja útil ouvir os outros, você deve aprender a ouvir a sua própria voz interna. A confiança em si mesmo é o maior antídoto contra a dúvida externa. Isso significa que, quando você se deparar com uma decisão importante, é fundamental fazer uma pausa e perguntar: o que meu coração me diz sobre isso? Outra técnica essencial para tomar decisões com confiança é a definição de limites. Muitas vezes, o medo surge quando sentimos que as opções são ilimitadas e que qualquer escolha pode nos levar a um resultado desastroso. Quando você estabelece limites claros, você cria um campo de ação dentro do qual se sente seguro para decidir. Por exemplo, se você está tomando uma decisão sobre sua carreira, pode estabelecer que só aceitará um trabalho que esteja alinhado com seus valores e objetivos de longo prazo. Isso reduz a pressão e permite que você faça escolhas mais assertivas. Em muitos casos, o medo de tomar decisões também está ligado à nossa necessidade de controle. Queremos garantir que as coisas saiam como planejado, e quando a incerteza aparece, o medo nos impede de seguir em frente. A realidade, no entanto, é que a vida é imprevisível, e parte de tomar decisões com confiança é aceitar a incerteza. Quando você aprende a ser flexível e aberto às mudanças, perde o medo da imprevisibilidade. Cada decisão é uma experiência, não uma sentença imutável. E ao aceitar a flexibilidade da vida, você diminui a pressão de ter que acertar sempre. Superar o medo de decidir também está profundamente ligado à nossa capacidade de agir, mesmo sem todas as respostas. Muitas vezes, ficamos presos em um ciclo de indecisão porque estamos esperando pela decisão perfeita. No entanto, a perfeição é uma ilusão. O mais importante é agir. A tomada de decisões envolve movimento. E mesmo que você não tenha todas as respostas agora, dar o primeiro passo é o que vai abrir as portas para novas oportunidades. Cada ação, mesmo que imperfeita, traz consigo a chance de aprender e ajustar o curso, se necessário. Com isso em mente, é essencial que você se concentre no que é mais importante ao tomar decisões: o processo e não o resultado. O medo geralmente vem de uma preocupação excessiva com os resultados futuros, mas a verdadeira confiança vem da confiança no processo de tomada de decisões. Isso significa confiar em sua capacidade de analisar a situação, de pesar prós e contras e de agir com base no que você sabe no momento. O processo é seu aliado e confiar nele vai permitir que você tome decisões com mais clareza e menos hesitação. Por fim, uma das maiores barreiras à tomada de decisões com confiança é a comparação constante com os outros. Muitas pessoas ficam paralisadas porque estão observando as escolhas dos outros e se perguntando se estão fazendo a escolha certa. A verdade é que cada pessoa tem sua própria jornada e suas próprias circunstâncias. Você não deve se comparar com ninguém, porque suas escolhas e decisões são únicas para você. Quando você começa a focar em sua própria vida e não nas vidas dos outros, encontra mais liberdade para decidir com confiança. Agora que você entendeu os passos essenciais para superar o medo de tomar decisões, vamos falar sobre como colocar tudo isso em prática. Não basta apenas saber o mesmo que fazer, é preciso agir. E a ação, como você já aprendeu, é onde a verdadeira confiança nasce. O primeiro passo para realmente tomar decisões com confiança é comprometer-se a dar pequenos passos todos os dias. A prática constante da tomada de decisões, mesmo em áreas pequenas da sua vida, vai reforçar sua confiança. Isso significa que, ao enfrentar uma escolha trivial, como o que comer no almoço, você deve praticar a confiança em sua decisão. Ao tomar pequenas decisões e sentir a satisfação de seguir sua intuição, você começa a cultivar a confiança necessária para enfrentar decisões maiores. Lembre-se de que, ao enfrentar qualquer decisão, é importante não se concentrar apenas nos resultados. A expectativa de que algo vá acontecer exatamente como você planejou pode gerar uma enorme pressão e aumentar o medo de errar.
Em vez disso, foque no processo de tomar a decisão em si. Essa mudança de foco tira o peso do medo, permitindo que você haja sem hesitação. O processo é onde reside a verdadeira liberdade, pois ao se concentrar no que você pode controlar, a decisão em si, você libera o medo do que não pode controlar. Se você já experimentou a sensação de hesitação, sabe que ela é paralisante. Mas essa hesitação é, na verdade, uma falsa sensação de segurança. Ela pode parecer reconfortante, mas na realidade, ela mantém você preso em um ciclo de inação. Ao aprender a tomar decisões rapidamente, você começa a perceber que a hesitação não faz parte do processo de sucesso. Ela é apenas um obstáculo. E o segredo para eliminar essa hesitação é praticar a tomada de decisões rápidas, mesmo que você não tenha todas as informações necessárias. Você ficará surpreso ao perceber que a ação é, na verdade, muito mais eficaz do que a procrastinação. Um aspecto fundamental para tomar decisões com confiança é se cercar de pessoas que também estejam comprometidas com o crescimento e a tomada de decisões assertivas. Quando você tem ao seu redor pessoas que agem com confiança, você tende a se inspirar nelas e a refletir essa mesma atitude. Isso não significa que você deve tomar decisões baseadas nas opiniões dos outros, mas, sim, que você deve se cercar de pessoas que o incentivem a ser a melhor versão de si mesmo. Quando a energia ao seu redor é positiva, suas próprias escolhas tendem a ser mais seguras e acertadas. Isso também ajuda a criar um círculo de apoio, que pode ser crucial em momentos de dúvida, garantindo que você se sinta fortalecido e confiante ao tomar decisões. Agora imagine que você acabou de fazer uma escolha importante e a dúvida começa a surgir. Isso é completamente normal. A chave aqui é aprender a silenciar a voz da dúvida e substituir esse pensamento por confiança. Isso não significa ignorar os riscos ou os desafios envolvidos, mas aprender a confiar no seu julgamento e nas ferramentas que você construiu para tomar boas decisões. Com o tempo, essa prática se tornará cada vez mais natural e você encontrará menos resistência em agir com confiança. Se você começar a perceber que a dúvida é apenas um reflexo de sua insegurança, você será capaz de escolher agir, mesmo quando não houver uma certeza absoluta. Em muitos casos, a dúvida desaparece quando você age de forma decisiva. Outro fator importante que você deve entender é que, ao tomar decisões, você não deve ser obcecado por resultados perfeitos. Muitos tomam decisões com medo de falhar, porque acreditam que todo erro será irreparável. A verdade é que a maioria das decisões não tem um resultado fixo e definitivo. O que você faz depois de tomar a decisão é o que realmente importa. Isso significa que o importante não é se arrepender de escolhas feitas, mas se adaptar e aprender com elas. Se você falhar em algum momento, encare isso como uma oportunidade de crescimento, não como um fracasso. Essa mentalidade vai liberar a pressão de sempre precisar acertar e permitirá que você tome decisões com mais leveza e naturalidade. Além disso, ao se concentrar em agir com confiança, você começa a desenvolver uma habilidade vital para a vida: a tomada de decisões baseadas em seu propósito e valores pessoais. Muitas vezes, hesitamos nas decisões porque estamos tentando agradar aos outros ou seguir um caminho que não ressoa com quem somos realmente. Quando você está claro sobre o que é importante para você, sua intuição e sua capacidade de decidir se tornam mais aguçadas. Cada escolha que você faz pode ser uma extensão do seu propósito, e ao fazer isso, você encontra mais satisfação e confiança em suas decisões. É importante também que você crie um espaço onde a reflexão sobre as escolhas feitas possa ocorrer de maneira construtiva, sem que isso se transforme em autocrítica destrutiva. Reflexão não é a mesma coisa que arrependimento. É natural avaliar como suas escolhas impactaram sua vida e o que pode ser melhorado, mas isso deve ser feito com uma mentalidade de aprendizado. Quando você reflete sobre uma decisão,
Não a veja como algo bom ou ruim, mas como um passo em um processo de desenvolvimento contínuo. Isso cria uma sensação de controle sobre as suas ações e diminui o medo da próxima escolha que você tiver que fazer. Agora, você pode se perguntar: mas e se eu cometer um erro grande? Essa é uma preocupação válida, e todos nós passamos por ela em algum momento. A realidade é que não existe sucesso sem riscos. Ao correr riscos calculados, você amplia suas chances de crescimento e, ao errar, aprende lições que serão fundamentais para o sucesso no futuro. Errar não é o fim do mundo, e é importante mudar essa percepção. Toda vez que você se permite correr um risco, você está se dando uma chance de aprender algo novo sobre você mesmo e sobre o mundo à sua volta. E no final, as lições adquiridas ao longo desse processo são tão valiosas quanto os resultados obtidos. Você também precisa entender que a procrastinação frequentemente vem de uma falta de clareza. Quando você não tem clareza sobre o que quer, as decisões se tornam mais difíceis e o medo de errar aumenta. Então, antes de tomar qualquer decisão, dedique um tempo para esclarecer suas intenções. Pergunte a si mesmo o que realmente quer alcançar com a decisão em questão. Se você tem clareza sobre seus objetivos, as decisões se tornam mais simples, pois você tem um norte claro para seguir. A clareza elimina a dúvida e a incerteza, abrindo o caminho para ações mais decisivas e confiantes. Além disso, entenda que as escolhas mais difíceis muitas vezes estão ligadas à necessidade de fazer mudanças significativas em sua vida. Mudanças de carreira, mudança de hábitos, fim de relacionamentos ou até mesmo mudanças na forma como você lida com dinheiro podem gerar muita ansiedade e medo. Mas saiba que mudanças são essenciais para o crescimento. Elas podem ser desafiadoras, mas também são poderosas. Cada mudança que você faz, cada decisão difícil que você toma, te aproxima da pessoa que você deseja se tornar. Quando você encara essas mudanças com coragem, você começa a perceber que elas são portas para novas oportunidades, não para o fim de algo. Quando você se permite tomar decisões com confiança, você começa a ver que a vida não é sobre estar no controle total de tudo, mas sobre agir com a confiança de que, independentemente do resultado, você pode lidar com o que vier. O medo vai sempre existir em algum nível, mas ao invés de ser paralisado por ele, você aprende a usá-lo como motivação para se mover, crescer e alcançar mais do que jamais imaginou ser possível. A verdadeira liberdade vem quando você decide agir sem hesitação, confiando em sua capacidade de aprender e crescer com cada decisão. Agora que você conhece as ferramentas para tomar decisões sem medo, é hora de agir. Não deixe que o medo da incerteza ou a dúvida te impeçam de dar o próximo passo em direção aos seus objetivos. Faça o compromisso com você mesmo de não deixar mais nada te parar. Se você está pronto para tomar decisões de forma mais confiante, comece agora. Não espere mais. Se inscreva no canal, curta este vídeo e compartilhe nos comentários sua experiência com a tomada de decisões. Eu quero saber como você vai aplicar essas dicas na sua vida. Não perca mais tempo, comece hoje a agir com confiança.